Ora, boa noite a todos. É com todo o gosto que mais uma vez aqui estou para darmos continuidade àquele ciclo de palestras das leis morais. A última vez que estivemos juntos, pelo menos para a maioria de nós, foi numas certas jornadas, não é verdade? Há um mês atrás, e falamos da lei moral da destruição. Ora, hoje vamos falar da lei moral da reprodução. Eu vou tomar a liberdade de refrescar só um pouco das questões da lei natural e das leis morais antes de avançarmos para este planeta. E porquê que eu digo este planeta? Digo este planeta porque isto realmente, o que eu quero significar aqui com esta imagem é o universo, ok? O universo da lei natural ou lei divina, há lá muitas, ok? E apenas um pequeno sistema solar é o das leis morais, que tem como sol a última, que é a lei da justiça, amor e caridade. E depois à volta delas gravitam todas as outras, inclusive é a que vamos tratar hoje, que é a lei moral da reprodução. Estes assuntos vêm todos aqui neste livrinho, que já todos nós conhecemos, não é verdade? O primeiro livro da codificação básica, o livro dos Espíritos. E tem uma parte, das 4 partes que compõem este livro, a terceira parte é exatamente reservada às questões das leis morais. E começa, entre a pergunta 614 e 648, começa por fazer a distinção entre lei natural e leis morais, mas é uma distinção não de exclusividade, isso que eu vou refrescar também. É de inclusividade, isto é, as leis morais, lá está, é um sistema solar dentro do grande universo, onde existem muitos outros sistemas solares, das leis de Deus ou leis divinas. Ora bem, portanto, nós vamos começar por refrescar esta parte, bem logo no início, e o que nós hoje vamos falar, vocês podem encontrar entre a pergunta 686 e a 701, que é a lei moral da reprodução. Vamos começar por recordar por Kardec o que é estas coisas da moral. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Daqui podemos já reter ali uma máxima que vamos recordar a seguir, que é: não faças aos outros, não queres que te façam a ti. É mais ou menos, esta é uma máxima, mas não é suficiente, como eu já vos irei recordar. Ora bem, vamos abordar esta questão toda, segundo estes 4 prismas, estas questões da lei divina, ok? Ou lei natural, são sinónimos, e das leis morais. Vamos começar por ver as características dela, que são comuns a todas, às leis morais e das ciências. As outras também são de Deus. As leis da medicina, da física, da química, da matemática são de Deus. Deus criou tudo. Portanto, são tão divinas quanto as morais. A sua origem e conhecimento, e porque vamos entrar neste subconjunto que é as leis morais nesse sistema solar, teremos que endereçar as questões do bem e do mal e depois ver como é que elas estão divididas. E então depois mergulharemos neste planeta deste nosso sistema solar, que é a lei de reprodução. Começando
de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Portanto, nós já vimos isto várias vezes, pelo menos aqueles que me deram o gosto de estar presente em palestras anteriores, mas vale a pena sempre recapitular. O que nós aqui ouvimos é exatamente a resposta que está no Livro dos Espíritos à pergunta 615. E eu tenho aqui sublinhado estas duas características porque importa. Nós estamos no domínio de uma filosofia e de uma ciência, não é de uma doutrina dogmática, não é de uma religião, ok? Nós não detemos a verdade absoluta. Nós procuramos, trocando opiniões, mostrando verdades uns aos outros, concluir pela melhor. E eu quero vos trazer exatamente aqui uma evidência disto. Vocês acabaram de ouvir que a lei natural, que é a lei de Deus, portanto criada por Deus, é tão eterna quanto o seu Criador, Deus, impossível. Eterno, por definição, é o que não tem princípio nem tem fim. Só pode existir um ente, é o chamado Deus, quem criou exatamente a sua lei. Claro, eles dizem, mas está mal. Não está mal. O problema é que a nossa linguagem, muitos problemas que nós temos às vezes, quando trocamos opiniões, muitas vezes até se baseiam mais em questões de forma, que a nossa linguagem é curta. Como é que se ia dizer que a lei natural, Kardec, se agora se nos quiséssemos substituir a Kardec, passado quase mais de 150 anos, iríamos dizer, bem, a lei natural é mais imortal que o homem, porque dizemos que o homem é imortal porque tem um princípio, mas não tem um fim e sobrevive à morte, mas de certeza que a lei natural, a lei que nos rege a nós, foi criada antes de nós, portanto, então a lei natural há de ser mais imortal que o homem, mas não pode ser tão eterna quanto Deus. O Deus é que a criou, teve um princípio, até se questionaria, deverá estar bem aplicado o termo eterno, mas é o que há, meus amigos. O problema é este. E para vos dizerem que não chegasteis à verdade suprema. Não temos isso, amigos. Não temos. Estamos aqui para raciocinar e para compreender. Tal como isso, também é a questão da imutabilidade. Por acaso, hoje vamos visitar uma lei, a lei da reprodução. Esta não pode ser mesmo imutável, como não era da destruição que falamos da última vez que estivemos juntos. Mas esta também não pode ser. Porquê? Na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando fala da vida espírita, diz-se que o princípio inteligente, que começa no instinto, vem à inteligência, etc., por aí adiante, vai progredindo, também tem evolução, como tem o princípio material. Nós, os homens das cavernas, eram todos peludos, tinham os corpos diferentes e tal, e nós, em princípio, previmos da mesma origem que os primatas, os macacos, etc., por aí adiante, ok? Há uma evolução. Portanto, os dois princípios evoluem. Mas, no Livro dos Espíritos, diz que, tal como desenvolve o princípio inteligente e o princípio material, também os mundos vão desenvolvendo. O nosso planeta é mais desenvolvido que os primitivos. Está num planeta de expiações e provas a caminho de sem regeneração. Mas lá, para a escala lá de cima, existem os divinos. Nos divinos, a matéria já não tem influência nenhuma. Então não há encarnações. Se não há matéria, não há encarnações. Então nesses planetas vive-se na forma de alma, nem sequer na de espírito. Não é preciso perispírito, portanto só é a alma. Então, reprodução, reproduzir o quê? É que nós só damos origem a corpos. Os filhos que entram dentro dos corpos, que são os nossos filhos, não os criamos nós, o espíritozinho não fomos nós. Nós só damos o corpo. Então, se num planeta em que já não existe reencarnações, para que esta lei? Então, pela mesma razão, para que a lei da destruição se não há matéria para destruir? Portanto, imutabilidade, cuidado. Portanto, quando a gente lê um livro, seja um livro da doutrina espírita, seja outro qualquer, tenhamos sempre esta perspectiva. Devemos ler com a nossa razão, devemos meditar nisto. Muito bem. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa, além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus
é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Portanto, para estudar todas estas leis, portanto, isto é o grande universo, ok? O nosso sistema solar que nós estamos a endereçar é a questão das leis morais, mas existem os outros sistemas solares todos a que se dedica a ciência. Nós, para chegarmos às questões do bem proceder, do mal proceder, são as questões da moral, nós utilizamos uma ferramenta filosófica que é chamada ética. A ética é sinónimo de filosofia moral. Isto é, nós para dizermos, na doutrina espírita, para dizermos que a um amigo estás a proceder bem, nós temos de ser capazes de dizer porquê que achamos que ele está a proceder bem. Ou a mesma coisa se dissermos que está mal. E não porque toda a gente faz, não porque o costume é assim. Dou-vos um exemplo. Estão aqui senhoras hoje a usarem calças. Em Portugal hoje é moral, isto é bem proceder que as senhoras usem calças, mas não foi sempre assim. Ora, então o espiritismo não pode ir por aqui, não pode andar ao sabor dos tempos, que num tempo é bom e no outro tempo é mau. Estas mesmas senhoras, se hoje forem para Paquistão ou para o Afeganistão, é crime, vão ser apedrejadas, é imoral. Então, mas isso o espírita no Paquistão pensa de uma maneira, no Afeganistão, e aqui vem pensar de outra? Não pode ser. É uma doutrina filosófica, tem que ter um racional. Há outros exemplos. Isto para vos dizer que a moral tem a ver com a sociedade, com os costumes, mas antes dela tem que haver uma justificação, a razão tem que justificar porque é que determinado comportamento é certo ou errado. E a isto se dedica exatamente o espiritismo como uma filosofia moral. Ora bem, podem-se pôr as questões de como é que isto nos surge, como é que surgem as questões da lei moral. Reparem, nós todos quando deparamos com um problema desconhecido para nós, o que é que nós todos sentimos? Ficamos na dúvida, não é? Parece que temos ali uma vozinha ali dentro que está-nos ali a fazer, não sei se é bem, não sei se é mal, e a gente depois vai pedir informação. Mas essa primeira vozinha, o que é que nos diz? Nós vimos todos programados assim, acontece-nos a todos. Todos, quando enfrentamos um assunto novo, para o qual não tínhamos passado ainda por ele antes, e temos ali, parece um alarme, às vezes a gente chama-lhe a consciência, chama-lhe a voz da sabedoria, etc. Então nós vimos todos programados com esta sensação do bem e do mal. Nós ficamos, pelo menos ela manifesta-se ali, pensa lá, o que é que tu vais fazer? E claro, isto vai-se apurando ao longo de reencarnações. Isto é, os problemas que nós temos hoje não são os mesmos de antes. Hoje, provavelmente, há uma série de assuntos de ordem social, de ordem pessoal, de ordem de relacionamento, que já não são problemas para nós, mas se calhar há 2 ou 3 encarnações atrás eram. Hoje já não são, porque progredimos, porque aprendemos. Os problemas que hoje nos fazem andar aqui, se estou a fazer bem, estou a fazer mal, não sei se vou fazer, provavelmente daqui a 1 ou 2 encarnações também já não, porque exatamente a gente vai apurando isto. Ora, mas se assim é, então isto mantém-se, não é? Mantém-se de encarnação em encarnação. Então não pode ir com o corpo, não pode ir com o cérebro, por exemplo. Então tem que ser carregado por algo que acompanhe a alma intrinsecamente. E a alma tem lá dentro, ou a gente chama-lhe às vezes consciência, tem lá dentro pelo menos a inteligência e um repositório das nossas memórias, e sobrevive. Por isso é que ela vai de encarnações em encarnações progredindo, e por isso é que nós vimos sempre programados com isto, ok? Muito bem. Por outro lado, se vamos falar das questões, e agora entrando um pouco mais nas leis morais no nosso sistema solar, há que falar das questões do bem e do mal. O que é que nos diz o livro dos Espíritos? Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Por outro lado, há uma outra pergunta que nos ajuda ainda mais. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então
cumpre a lei Ora, de Deus. esta frasezinha, de novo, merece tanta atenção quanto as questões do eterno e do imutável. Reparem o que aqui está escrito. A moral é a regra de bem proceder. Parece bem, parece mal. Já vimos que o parece bem e parece mal depende da sociedade, não é? As senhoras de calças aqui parece bem e ali parece mal. E antes parecia mal e agora parece bem, ok? Portanto, isto, então vamos chamar aos burros o nome deles, ok? A moral é isto. Então, mas também está dito aqui, já há 200 anos, que é a regra de funda-se. Se funda, apoia-se. Apoia-se em quê? Apoia-se na observância da lei de Deus. E o que é observar uma lei? Pegai no Diário da República 2. Vão lá ver, por exemplo, um decreto-lei que lá esteja. O que significa observar essa lei? É lê-la, interpretá-la e ajustá-la à nossa conduta, para a cumprirmos. O mesmo acontece com a lei de Deus. Temos que usar, exatamente, isto é um ato inteligente. É preciso usar o quê? A razão, a inteligência e a razão. Portanto, detrás de qualquer regra de bem proceder ou mal proceder, que não é eterna, não é imutável, está a razão. E a que se dedica exatamente esta doutrina filosófica, ética, que é o Espiritismo. Portanto, é como se a moral fosse o telhado, fosse um produto deste trabalho, ok? Que é um trabalho ético. Daí que nós costumamos dizer que o Espiritismo pauta-se pela ética e influencia a moral. O Espiritismo, ao justificar porque é que um comportamento é bem ou mal, influencia as pessoas que estão à volta no sentido de se comportarem daquela maneira. Não quer dizer que se comportem. Quantas vezes a gente vê isto? Todo mundo faz, mas todo mundo faz não transforma a coisa em bem. O mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem, e o bem continua assim mesmo que ninguém o pratique, certo? Portanto, o Espiritismo não pode ir por aqui. Isto não é uma justificação para o Espiritismo. O Espírito tem que saber porque é que é bem e porque é que é mau, e poder justificá-lo. É esta a convocatória do Espiritismo. Ora bem, podem-se às vezes pôr questões, e eu utilizo esta metáfora, mas espera, não podemos fazer aí de uma forma mais abreviada. Eu utilizo uma metáfora, que é a metáfora do euro. E a metáfora do euro, o euro, como qualquer moeda, tem duas faces, tem uma cara e uma coroa, ou vice-versa, como queiram. E se nós olharmos para o Livro dos Espíritos, há 3 perguntas que nos dão indicações muito claras de como a gente proceder. Quer na área da sociedade, a relação com os nossos amigos, os nossos seres humanos, iguais a nós próprios. Digamos que seria a cara da moeda. E nós ouvimos já naquele filme inicial, com Allan Kardec a dizer que, bem, não faça aos outros, não queres façam a ti. Esta é a primeira regra. Muito bem, certo. Pergunta 632, não fazer o mal. Lei da reciprocidade, Jesus dizia isto. Vede o que querias que os fizessem ou não os fizessem, tudo se resume a isto. Disse, não façam aos outros, não queres façam a ti. Mas a moeda de ouro, a moeda de euro tem uma parte interior que é de prata e uma parte exterior que vamos chamar que é de ouro. O ouro é mais valioso que a prata. Pois é que na parte exterior também está o mais difícil de fazer, que é o que vem na pergunta 642, é fazer todo o bem para evitar o mal. Exemplo. Têm ao vosso lado um amigo que está a passar por um problema que vocês já passaram. E vocês sabem como é que ele pensa. E vocês sabem que vocês dizerem-lhe o que ele deve fazer não é o que ele quer ouvir. E vocês pensam, bem, não, é melhor eu não lhe dizer nada, vou estragar a minha amizade. É erro. Fazer todo o bem para evitar o mal. É preciso ter coragem de lhe dizer, olha, eu já passei, por isso estás a passar. E também fui pelo caminho que tu estás a pensar e dei-me mal. Por isso te recomendo que faças de outra maneira. Não te aborreças comigo. A minha consciência manda-te dizer isto. Tu tens o livre-arbítrio e depois tu decides. Mas a minha consciência devia-te dizer. É preciso ter esta coragem. Pergunta 642. E isto é as duas perguntas que regem o relacionamento entre nós. Do outro lado da moeda, na coroa, na cara, como quiser, está apenas tudo o resto que não é a sociedade humana. O universo, a natureza, os animais, os vegetais, tudo o que está à nossa volta que não é a sociedade humana. E aí impera apenas o que está dito na pergunta 633, evitar o excesso. Portanto, isto é legítimo nós matarmos um animal para nos alimentarmos, matarmos um vegetal para nos alimentarmos. Deus criou-nos assim, a precisar de proteínas animais e proteínas vegetais. Depois é a nossa opção, se nos alimentamos mais de animais ou de vegetais. Mas é legítimo matarmos para nos alimentarmos. Não é legítimo, é crime
matarmos por prazer e desperdiçarmos. A lei moral da destruição que tínhamos visto, uma das coisas que serve é exatamente dar fim útil às carcaças e, por outro lado, controlar as espécies. Portanto, é apenas esta regra, evitar o excesso. Desde que a gente evita o excesso, está tudo muito certo. Ok? Muito bem. Nestas questões do bem e do mal... O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Já hoje, na nossa justiça humana, que é uma cópia pálida da justiça divina, nós assistimos a um juiz perante o mesmo crime cometido por duas pessoas diferentes em duas circunstâncias diferentes e saírem, embora sendo o mesmo crime, saírem com penas distintas. Porquê? Porque há as chamadas atenuantes e agravantes. Aqui é a mesma coisa, porque até a justiça humana é uma cópia desta justiça divina. Portanto, se eu sei o que é mau, e depois de saber que é mal, ainda assim procede, é a mesma coisa que eu saber o que é um crime, não devo matar, não sei, e mato na mesma, ou não devo roubar e roubo na mesma, ou se eu faço sem ter esse conhecimento. Portanto, é a tal intenção. Com a intenção necessariamente agrava mais. No momento que eu sei que é mal proceder, e se eu continuo a proceder mal, então eu tenho que ter maior responsabilidade do que aquilo que eu não sabia. Ok? Se para o lado do mal influencia a intenção, agrava com a intenção, para o lado do bem, melhora com a dificuldade em praticar o bem. Exemplo, imaginai que saídes daqui e encontrais um pedinte que vocês encontram sempre, está ali na vossa rua e tal. Vocês metem a mão ao bolso e dão-lhe a moedinha que vos sobra hoje no bolso e tal. Muito bem, estão a fazer bem, está certo, estão a fazer caridade. Mas experimentai hoje fazer de outra maneira. Em vez de darem a moedinha, dizem assim: amigo, vem daí comigo, vem jantar à minha casa com a minha família. É muito mais difícil, não é? Mas vale mais. Portanto, o bem exponencia com a dificuldade em praticar, o mal exponencia com a intenção em o praticar. O que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Por isso mesmo eu comecei a exposição dizendo que o grande universo são as leis todas de Deus e nós, as leis naturais que nos dedicamos a fazer, é apenas um sistema solar. Em que nesse sistema solar, tal como agora acabamos de ouvir, a mais importante, que faz as vezes de sol, é a última, a lei da justiça, amor e caridade. E tem as outras todas à volta. Nós a última que vimos foi aquela, a lei de destruição, já vimos a da adoração, já vimos aqui a do trabalho, agora vamos ver esta, depois vamos ver aquela e vamos corrê-las todas. Muito bem, então vamos mergulhar neste satélite, neste planeta, que é da nossa ordem do dia. A lei moral da reprodução, uma das tais que não é imutável, como a gente já viu pelas razões que já viu. Mas neste planeta em que estamos, sim, é válida e é imutável enquanto nos mantivermos aqui. Muito bem, comecemos. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Portanto, importa reter que nós vivemos tempos em que se registram em quase todos os países, pelo menos naqueles que estão mais desafogados,
um aumento, anda na ordem dos 10% da população mundial. Vamos sempre assistir a isso. Muitas vezes vemos pessoas importantes com influência nos meios de comunicação social a discutirem estes assuntos. Se a Terra não está a ficar sobrelotada, se os recursos que temos na Terra não são suficientes. Diz a razão que não. Porque se existe um Deus que criou isto e é perfeito, a sua obra perfeita é. Se isto é permitido, de certeza que está debaixo do controle, ok? Portanto, tenhamos tranquilidade suficiente para não entrarmos em xenofobias, não entrarmos em coisas esquisitas, não há lugar para isso. É o que nos diz a lei divina. Há neste momento raças humanas que evidentemente diminuem. Chegará o momento em que terão desaparecido da Terra? Isto é verdade. É que outras tomaram o seu lugar, assim como outras raças um dia tomarão o lugar da vossa. Os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decréscimo e de desaparição. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus propósitos, sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Portanto, é lícito os esforços que se assistem nos nossos dias de descobrir curas para doenças que nos afetam. Hoje já curamos doenças que aqui há uns séculos eram fatais. É legítimo o homem colaborar nisso, significa o progresso. E tenhamos todos a ideia que estamos aqui de passagem. E não vos apaixoneis por este corpo tão bonito que parece que nós temos. Não, ele está de passagem. As raças vão sucedendo. Reparem, na Terra o homem há 65 milhões de anos não existiam os dinossauros. Ele existe muito depois. Portanto, mas o princípio inteligente no universo existe. Sei lá quantos milhões e milhões de anos, ok? Portanto, nós vamos ocupando, o nosso princípio inteligente vai começando a manejar corpos consoante tem mais capacidade. Nós hoje manejamos um corpo que faz isto aos dedos todos, mas se calhar vamos imaginar, há 400 milhões de anos o meu princípio inteligente não conseguia fazer isto, se calhar estava enfiado numa minhoca, ou sei lá, um bicho qualquer. Portanto, tudo isto, não nos apaixonemos por isto, não chegamos ao fim da evolução. Não, estamos nesta, por acaso agora, o ser humano, o que nós conhecemos materialmente, com o físico, é o mais adiantado. Mas imaginai, nos planetas divinos está lá algum homem encarnado? Não há encarnação, portanto, há de ser outra coisa, ok? Portanto, mas fixar esta ideia, tudo evolui, o princípio material evolui e o princípio inteligente evolui e um puxa pelo outro, ok? As leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, são contrários à lei da natureza? Tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso
que distingue o homem dos animais, pois ele age com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao proverem a própria conservação, eles detenham um desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Que se deve pensar dos costumes que têm por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Isso Vamos prova a olhar predominância para do corpo sobre a alma. focalizarmos e agora um quanto o pouco homem mais é nas material. questões da reprodução humana. O que nós estávamos ali a ver de trás, exemplo concreto, na sociedade em que hoje vivemos, por exemplo, existem aviários, não é? Criam-se animais, nomeadamente para a alimentação humana. Não era assim nos tempos dos nossos bisavós ou dos nossos tetravós, até havia fomes e tal. Portanto, o homem aqui é-lhe permitido interferir com a sua racionalidade, mas controlando. Também não pode levar a uma propagação exagerada de uma determinada espécie que depois termine com outras. Mas claro, há leis que estão detrás. Deus não permite que exageros aconteçam, mas sim permite que o homem possa interferir. Nós também, quando em nossa casa temos a janela aberta e entra um mosquito, também matamos o mosquito, mas também é filho de Deus o mosquito, não é? Mas é lícito porque estamos-nos a defender, estamos a controlar aquela espécie. Agora, matar só por prazer, quer dizer, pegar num passarinho, porque numa garada ter o passarinho no ar, pumba, um tiro, isto é mau. Mas o passarinho não me está a fazer mal nenhum, não está a prejudicar mais nada, porque não deixá-lo levar. Muito bem. O que se passa também na natureza humana, e aqui devemos ter muito mais responsabilidade, mesmo cuidado, merece a nossa meditação. Há um livro interessante de Divaldo Franco e da sua mentora Joana Danes, chamado Após a Tempestade, em que refere alguns assuntos interessantes, como por exemplo este que aqui vem, que o homem pode e deve programar a família que deseja e convém ter, o número de filhos e o período de propício à maternidade, mas nunca se eximirá dos resgates que tem que cumprir. Isto é, o facto de nós fazermos planeamento familiar não nos vai eximir de que nos apareçam no nosso ciclo familiar aqueles seres com os quais nós temos uma dívida parecida à criação. Não, porque a justiça divina tem forma de o fazer. Portanto, nós podemos fazer isto nesta encarnação, podemos tranquilamente adiar, programar. Se não ocorre nesta encarnação, estamos apenas a adiar o problema, mas se tem que ocorrer agora, ocorre, e vocês vão ver que há casos desses. Portanto, os filhos não são realizações fortuitas, não é por acaso que a gente tem como aquele espíritozinho naquele corpo que nós demos, aquele filho. Procedem compromissos aceitos na encarnação dos genitores, de modo a edificar a família que para a própria evolução. E há muitas formas de isto acontecer. Portanto, é lícito aos casais adiar a recepção dos espíritos, impossibilitando que os mesmos reencarnem por sentimento. Mas as leis da vida dispõem de meios para fazer que aqueles rejeitados por outros processos à porta dos seus deuses hajam com leviandade em flagrantes desconsideração dos códigos divinos. Reparem, por exemplo, neste filme. Finally. Just an hour, but you know. All right. Hey, you? 11? Yeah, what do we make it 10:30? Allison, promise I never have to see him again. Guys, come on, I want to get a picture of Sophie with her godparents. Cheese! Yes, this is she. Did Allison and Peter speak with you about who would take care of Sophie in the unlikely event that they should both die? No. Well, they named you. I'm sorry. They picked us together. Believe me, I tried to advise them against it, but there are options. We have Peter's father. I think she looks just like you. Okay. Sophie, no. Still breathing. Are we supposed to live in this house together? We are part of a plan. Some chick says, "Oh, mister, you can forget the condom." You okay? And I say no, and I still end up with the kid. We need to figure out a schedule. That's my night off. You're happy to get rid of your old life because your old life sucked. Life was great. I had free time. To do what? Bake more? They loved Sophie more than anything in the entire world, and out of everyone, that's where they picked us. She's making a poop face. What do you mean she's making the poop face? Oh God, she's gonna poop in the tub. Hurry up, she's gonna poop on me. Okay. No. Oh my God, that's my hat.
How's that wine treating you? I think you guys make a really cute couple. She said the same thing about Taylor Swift and that Twilight kid. Oh, hey! He's about to walk! Oh, I stole it! Oh, God! I'm sorry. What did you do? You told me to stole it, so I gave her a little shove. I finally figured out why Peter and Allison picked us, and it's not because we knew them best. It's because you and me together, Sophie, somehow, we're a family. Oh, my God! It's like Slumdog Millionaire in there. Get her out of her toes. Okay, I gotta go. No, it's burning my eyes. Hey, what a surprise. What? Sweetie, you have poo on your face. Aconselho-vos a ver este filme. Resumindo, esta história, este casal que nós estamos a ver são amigos de um casal que faleceu num acidente e que deixou aquela menina órfã. E ao morrer, deixou um testamento dizendo que quem eles queriam que, no caso de lhes acontecer alguma coisa, tomasse conta da sua filha, eram estes dois amigos. O que acontecia? Ele era o melhor amigo dela, da falecida, e ela era a melhor amiga dele, do falecido. E eles, como viram, aquilo de início não encaixava, né? Tentaram namorar, mas nada, não dava. Mas aquela criança veio uni-los e a história tem um fim romântico e engraçado. Vejam, vale a pena. Portanto, isto para vos dizer que isto é uma reprodução de uma história conhecida. Acontece. As leis soberanas de Deus têm muitas formas de nos fazer colocar na nossa dependência aqueles espíritozinhos para os quais nós temos obrigações com eles. Mesmo que a gente ande a tentar fazer planeamentos e a adiar e a dar voltas. Anda a fugir disso, ok? Muito bem. No livro dos Espíritos, nós encontramos, na pergunta 358 e na 359, encontramos estas perguntas. Se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Sim, é sempre crime quando se tira a vida de alguém. Com uma exceção, que é na situação em que está em perigo a mãe. E então é a única situação em que se privilegia a vida que já existe. Portanto, se no momento da concepção está em perigo a mãe ou a criança, privilegia-se a mãe. Porque a razão é porque já existe aquela vida. E Deus se encargará de criar outra oportunidade àquele espírito gestante. Ok? É a única exceção. Tudo o resto, Deus deu-nos a ciência, deu-nos a inteligência para fazermos planeamento familiar, façamos tudo o que quiser, porque aquilo que tem que vir ter connosco vem, nem que seja como aquele filme, ok? Vem ter connosco, por mais que a gente ande às voltas. Mas, se nós não utilizamos o conhecimento e a inteligência que temos, facilitamos e depois vamos para o aborto, crime. Exceto se isto, ok? Muito bem. Neste livro encontrais coisas também muito interessantes. Rodolfo Calgueiro sobre as leis morais, exatamente esta questão de novo, quando é que é a situação em que o aborto é permitido. Cá vem outra vez a referência sobre estes assuntos. Bem, união de dois sexos. No tempo de Kardec não se falava em uniões de apenas um sexo, embora existisse. A homossexualidade existe, quase é tão antiga quanto antes. Mas vamos ver o que é que Kardec dizia. Ele concebia, e no livro dos Espíritos vem falado sobre o celibato, que é, digamos, não há uma união, há o casamento poligâmico na altura e o casamento monogâmico. O que é que ele diz a respeito do celibato? O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. O celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Deus não pode contradizer-se, nem achar ruim o que ele próprio fez. Não pode, pois, ver mérito algum na violação de sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo
não é um estado meritório, o mesmo não sucede quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Portanto, a lei moral da reprodução já estamos a ver que serve dois objetivos fundamentais. O amor. 2, a caridade de poder que outros espíritos encarnem, também tenham a sua possibilidade de encarnar. Perante uma relação de celibato, uma falha, certo? Mas claro, pode ser superada pela outra. Jesus Cristo era celibatário. Divaldo Franco é celibatário. Francisco Cândido Xavier é celibatário. O Papa é celibatário. Enfim, mas claro, não pode ser por egoísmo, por fuga à responsabilidade. Mas uma coisa é certa, há uma das partes da lei que não cumpre. Permitir que outros encarnem, um celibatário não pode. A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles devem unir-se? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, mas apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, deveria tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, considerando-se a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou legislação particular, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social faz que desapareça pouco a pouco. Formalmente, em termos legais, já não afeta o nosso país, mas afeta países aqui perto, que a gente conhece. Ainda é legal, ainda é bem proceder, é moral, a poligamia, ok? No nosso já não é, já é imoral. Mas, como diz, portanto, com o avançar da evolução, do progresso humano, vai-se encaminhar para o casamento monogâmico. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais. A união livre e casual dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Portanto, resumindo, o casamento monogâmico é realmente o que melhor satisfaz os planos de Deus, no sentido de preparar a família e numa convivência de paz, alegria e fraternidade. E claro que casamento e divórcio são leis humanas. É uma união de sentimentos com a pessoa com quem nos damos bem, com quem sentimos que devemos fazer um projeto comum. Portanto, divórcio e casamento são leis humanas, como nós já estamos a ver. Por exemplo, aqui ao lado há países que têm casamento poligâmico, nós temos casamento monogâmico, também já não temos casamento, mas é importante, há filhos, as pessoas têm a responsabilidade perante os filhos, ok? Claro que no tempo de Kardec esta questão não se punha, pois hoje, e o Espiritismo tem que poder emitir opinião sobre isso, porque tem que se ajustar à sociedade. Esta é uma demonstração de que não estamos perante uma doutrina dogmática. Muito bem, união de sexo único é hoje muito comum. Bem, nós vimos que a lei da reprodução serve para duas coisas, não é? Amor e dar possibilidade a outros de cá chegar. Olha, este está ao nível do celibato.
uma união de sexo único, dois de sexo único, não produzem um ser. Não produzem. Não produzem. Portanto, claro, no mínimo está ao nível de celibato. Então, o que é que pode acontecer? Bem, pode acontecer que haja amor. Se houver amor, tudo bem. Estão exatamente na mesma condição dos celibatários. Certo? Se ajudam, independentemente de terem o mesmo sexo, mas se ajudam, se há amor entre aqueles dois seres para se ajustarem, encantado. Uma coisa é certa, estão como os celibatários. Se todos nos fôssemos a unir com o mesmo sexo, então não havia reencarnações. Então a lei da reprodução mais cedo ia embora, como nós já vimos que há de ir embora, pelo menos em mundos em que não haja matéria, em que a matéria já não prepondera, em que não haja reencarnações. Portanto, o que se dizer disto? A união de sexo não pode ser considerada, não pode ser um estado ideal, de forma nenhuma, como também não é o celibato, não é, contudo, tem, se for genuinamente baseada no amor, pois quem somos nós para dizer que não está correto. Claro, isto é um novo mundo e outras surpresas podem vir por diante, mas o Espiritismo tem que molhar-se e tem que poder justificar e aconselhar quem enfrenta estas novas situações e procure ajuda e apoio. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei os livros que aqui estão. Vocês podem encontrar aquele filmezinho que eu vos aconselho a ver com legendas em português, podem encontrá-lo aqui neste endereço de YouTube. E pronto, eu vou publicar isto no canal de Espiritismo JG, amanhã ou depois já lá estará. E não sei se há tempo ou não para alguma pergunta, mas estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que